Olá, quinto ano. Vamos à nossa aula de geografia de hoje, aula de número 134. Abram seu livro na página 314 e hoje vamos conhecer a região Sudeste. A região Sudeste é formada por 4 estados que juntos ocupam uma área de aproximadamente 925 mil quilômetros quadrados. Os estados que formam a região Sudeste são São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. O clima e a vegetação. O clima predominante nesta região é tropical típico, ou seja, verões quentes e chuvosos, em invernos secos, com temperaturas amenas. Esse clima favoreceu o desenvolvimento de diferentes formações vegetais nativas na região. No entanto, grandes extensões de formações vegetais nativas foram muito alteradas no Sudeste, principalmente por causa da expansão dos centros urbanos e das atividades econômicas. Por exemplo, a Mata Atlântica, nome dado à porção da floresta tropical, próximo ao litoral, restam apenas 7% da vegetação. Observem o mapa. No mapa da vegetação nativa aparecem as áreas alteradas, olhem aí para vocês verem. Depois nós temos a hidrografia. Os rios volumosos que percorrem por relevo de planalto favorecem a geração de energia elétrica no Sudeste. Por isso, em muitos rios como Tietê, Paranapanema, São Francisco, Grande Parnaíba, foram construídas usinas hidrelétricas que fornecem energia para os estados do Sudeste e para outras regiões do país. Observem também aqui a usina hidrelétrica de Furnas, instalada no Rio Grande, entre os municípios de São José da Barra e São João Batista da Glória, em Minas Gerais. Temos depois atividades, que depois que você ler esse conteúdo que eu estou falando, vocês têm condições de responder. Vamos para a página 316. A população. Entre as regiões brasileiras, a população da região Sudeste é a que apresenta a maior quantidade de habitantes. São aproximadamente 88 milhões de pessoas, o que corresponde a 42% da população brasileira. A região possui também a maior proporção de habitantes vivendo na área urbana. De cada 100 pessoas, 93 moram na cidade. O êxodo rural, o crescimento natural da população e a chegada de migrantes estão entre os principais motivos do intenso aumento da população e o crescimento desordenado das cidades. Veja o gráfico, observem no gráfico a redução da população rural e o crescimento da população urbana no Sudeste ao longo do tempo. Do campo para a cidade. Olha uma leitura aqui bem legal. Vamos ler? Leiam comigo, me acompanhem. Essa migração populacional do campo para a cidade, observada no gráfico acima, não ocorreu apenas na região Sudeste. Na maior parte das cidades brasileiras, esse movimento da população do campo para os centros urbanos foi impulsionado pela redução de oportunidades de trabalho e renda no espaço rural. Muitas pessoas também foram atraídas para as cidades por causa da possibilidade de trabalho nas indústrias, no comércio e em prestação de serviços, assim como pelo acesso à saúde, educação e lazer. Atividades econômicas. A região Sudeste destaca-se na atividade industrial. Nela estão concentrados diferentes tipos de indústrias, como alimentícia, têxtil, automobilística, mecânica, petroquímica, aeroespacial, siderúrgica, entre outras.
A atividade industrial favoreceu a ampliação da rede de transporte na região, que conta com importantes rodovias, portos e aeroportos, facilitando a ligação com outras regiões do Brasil e do mundo. A atividade agropecuária é bastante diversificada e apresenta grande produtividade. A região destaca-se por ser a maior produtora do país de café, laranja, cana-de-açúcar, batata, entre outros produtos. A criação de gado bovino de corte e leiteiro também tem grande participação na produção nacional. A região ainda se destaca pela intensa extração de minério de ferro, ouro, bauxita e manganês, principalmente no estado de Minas Gerais. Além desses fatores, na região sudeste, localizam-se importantes universidades, bancos e centros médicos, com hospitais bem equipados e um comércio muito variado. Vamos para a próxima página, atividades. Façam sozinhos. Vamos agora para a página 319, falar sobre a região sul, a nossa região. Com uma área de aproximadamente 577 mil quilômetros quadrados, essa é a menor região do Brasil e é composta por 3 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As capitais você já conhece, né? Vamos conhecer o clima e a vegetação da região sul. Na região sul atuam 2 tipos de clima: o tropical, típico, que ocorre na porção norte do Paraná, e o subtropical, que atua no restante da região. As temperaturas mais baixas do país ocorrem nessa região. Em algumas áreas onde atua o clima subtropical, principalmente as de altitude mais elevadas, podem ocorrer até mesmo precipitação de neve. As formações vegetais de mata de araucárias e de campos nativas dessa região encontram-se muito alteradas, principalmente pela retirada da cobertura vegetal para o desenvolvimento da agropecuária. Vamos para a próxima página, relevo e hidrografia. A maior parte dos rios da região percorre relevo de planalto, o que proporciona à região um importante potencial hidrelétrico. No Rio Paraná, por exemplo, está localizada uma das mais importantes usinas hidrelétricas do Brasil, a Itaipu Binacional. Esse empreendimento surgiu de uma parceria entre os governos do Brasil e do Paraguai. A usina hidrelétrica de Itaipu é responsável por gerar 15% de energia consumida no Brasil e 90% da energia consumida no Paraguai. Temos aqui a foto de uma panorâmica da usina hidrelétrica de Itaipu, que se localiza ali no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Atividades, faça sozinho também, leia com atenção. E a página 321, a diversidade cultural da região sul. A população da região sul é composta de 30 milhões de habitantes e passou a apresentar forte influência de povos imigrantes a partir do século XIX. Esses imigrantes eram principalmente italianos, alemães, poloneses e ucranianos, vindos da Europa, e de japoneses, sírios e libaneses procedentes da Ásia. Os descendentes desses imigrantes, ao preservar as tradições e os costumes de seu povo, inseriram traços de cultura na culinária, na arquitetura e nas festas típicas da região sul. Diferentes paisagens urbanas. Antes disso, observem bem a foto da cidade de Blumenau, em Santa Catarina.
aonde tem a festa famosa lá dos descendentes de alemães, que é a Oktoberfest. Muito legal essa festa. Diferentes paisagens urbanas. Atualmente, a população da região é predominantemente urbana. Em algumas cidades, principalmente no interior de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, as construções e a organização urbana são marcadas pela influência dos imigrantes europeus. Nas últimas décadas, muitas pessoas migraram para as grandes cidades, e isso levou ao crescimento acelerado dos centros urbanos da região, ocasionando uma série de problemas, como a falta de transportes, de moradias e de escolas, assim como levou à ocupação de áreas de risco. Próxima página, atividades econômicas. Uma das principais atividades econômicas praticadas na região sul é a agricultura. As características climáticas e os solos férteis da região possibilitam o cultivo de diversos produtos, entre eles o trigo, a aveia, a soja, o café e a cana-de-açúcar. Na pecuária, a região abriga um numeroso rebanho bovino e ovino, sendo responsável por quase metade de toda a criação de aves e suínos do país. A elevada produtividade da agropecuária da região sul está relacionada, em geral, ao emprego de técnicas e maquinários modernos de cultivo e criação de animais. Em relação às atividades industriais, as que mais se destacam na região são a alimentícia, a têxtil e a automobilística. Assim, além delas, é marcante a presença de agroindústrias como moinhos de trigo, fábrica de óleos e fábrica de óleos vegetais. A página 323 é a nossa última página desse vídeo, que é a página de atividades. Então, eu quero que vocês façam essas atividades. Eu vou colocar no bilhete do vídeo, que é para casa, e depois, na nossa próxima aula, nós vamos retornar com o livro para corrigir, tá bom? Espero que vocês tenham entendido como é a região sudeste, a região sul. Depois do vídeo, não fechem o livro, voltem e leiam novamente, tá? É só assim que você vai aprender, tá bom? Turma, beijinho, tchau, até!